Muito boa noite a todos, pessoal. Desejo de coração que vocês todos estejam bem. Seguimos aqui unidos em mais uma quarta-feira online e espero que muito em breve nós possamos estar todos reunidos novamente lá no nosso centro, no João Batista. Para a reflexão da noite de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre um capítulo do livro Céu e Inferno, mais precisamente da segunda parte, que relata o caso de um suicida e a gente vai estudar um pouquinho sobre ele. Bom, vou resumir para vocês aqui a história, do Luiz e da pespontadeira de botinas. Então, Luiz, ele era um sapateiro oficial e ele estava em noivado há alguns meses, com Victorine, que era uma costureira, uma pespontadeira de botinas. E por contenção de verbas, por economizar mesmo para o casamento, Luiz acabava jantando, ceando todas as noites na casa de Victorine. E numa dessas noites, por uma bobagem, uma besteira, uma futilidade, eles acabam tendo uma discussão e Luiz fica muito bravo, e sai, então deixa o jantar, deixa a mesa, dizendo que nunca mais ele voltava lá. Mas, como toda noite é sempre uma boa conselheira, no outro dia pela manhã, então ele resolve se desculpar, volta até a casa de Victorine, mas ela nem sequer abre a porta, Ele chora, se descabela, tenta de todo jeito conversar com ela, mas ela não quer, ele realmente vai embora mais uma vez. E passado alguns dias isso se repete, Ele retorna à casa de Victorine e bate a porta, ela percebe que é ele tenta conversar com ela, mas ela não põe o pé para fora enquanto ele ainda estivesse lá. E, depois de alguns minutos ali, de alguns momentos, ela ouve um barulho, acha que tinha sido ele que tinha se sentado à porta dela e, enfim, aguarda. E não, mesmo assim, não abre a porta. Passado 15 minutos, estava passando ali pela rua uma pessoa e começa a gritar, pedir socorro, pedir ajuda. É quando então ela abre a porta e se depara já com ele, com o seu noivo já pálido, já sem vida. Eles tentam de todo jeito ajudar, socorrer, fazer ali os primeiros socorros, mas percebem que havia um aço fincado no seu coração e que nada mais poderiam fazer. Então Luiz acaba cometendo um suicídio, num momento ali de dor, de sofrimento, de raiva. E aí, alguns anos mais tarde, na Sociedade Espírita de Paris, em agosto de 1858, eles invocam então o espírito de Luiz. Mas antes, eles perguntam ao espírito de São Luís se a jovem, se Victorine, que tinha sido causa involuntária, de Luiz cometer o suicídio, teria alguma responsabilidade. Isso me chamou muita atenção. Porque embora o ato do suicídio tenha sido cometido por Luiz, de tirar sua própria vida, o espírito de São Luís é muito claro em dizer que ela tinha sim responsabilidade no ato que ele cometeu, porque ela não o amava e que ela já desejava terminar esse relacionamento, Se ela não tivesse feito isso naquele momento, ela teria feito depois. Mas ela acaba usando essa discussão, esse argumento fútil, como pretexto para terminar esse relacionamento. Ela não o amava verdadeiramente, E ainda perguntam a ele, se a culpabilidade dela constituiu em entreter nele, um sentimento que não partilhava. E perguntam então que foram a causa da morte da jovem, e o espírito de São Luís diz que sim, que foi isso mesmo. E o que também me chamou muita atenção e que quando eu li pela primeira vez eu até fiquei surpresa, é que embora ele tenha sido quem tenha tirado a própria vida, ela carregava uma responsabilidade muito maior que a dele. Ele iria sim, arcar com as consequências dos seus atos, uma vez que ele já estava sofrendo, que seu espírito já estava arrependido por ter feito isso, mas ela tinha sim uma grande responsabilidade. E isso nos chama atenção, porque muitas vezes nós temos pequenas atitudes, pequenas ações que nós julgamos ali no momento que são pequenas, que são bobagens, que não era para tanto,
só que nós não temos a proporção do que os nossos pequenos atos que nós julgamos, né, ínfimos, vão gerar num outro coração, vão gerar numa outra pessoa. Então nós temos que ser responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, por tudo aquilo que nós falamos, né? Tendo essa responsabilidade afetiva de não magoar o outro, de tentar ser sempre o mais claro possível, o mais correto possível, o mais justo possível, se possível mentalizando o que Jesus faria naquele caso. Obviamente que aqui, né, por exemplo, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Se ela já não o amava, se ela já tinha a intenção de terminar esse relacionamento, que ela tivesse feito, né, de uma maneira honesta. Isso, gente, só cabe aqui como uma reflexão, como um estudo. Eu não estou dizendo que ela deveria ter feito ou não, mas sim é o que a gente tem estudado. E aí, né, eles dizem assim também, perguntam ao espírito, né, de Luiz, se ele tinha a intenção, né, de se matar, caso ela se recusasse a conversar com ele. E ele diz que não, que em nenhum momento ele não pensava nisso, né? Não acreditava que ela tivesse tão obstinada nessa decisão do término, né? Nessa decisão de não prosseguir mais com o casamento. Mas não foi, né? Foi quando ele realmente viu que ela estava decidida a não mais manter o relacionamento, que por uma vertigem, né? Ele acaba então cometendo suicídio. E aí os espíritos vêm e nos dizem assim, né? Que vê-se nessa situação uma prova da justiça distributiva que preside a punição dos culpados, segundo o grau de sua responsabilidade. Na presente circunstância, a primeira falta é a da jovem que entretera em Luís um amor que não partilhava e do qual gracejava. Ela carregará, pois, a maior parte da responsabilidade. Então, mesmo num ato tão pesado, né, quanto tirar a própria vida, ela ainda vai responder de uma forma maior pelo ato que ele cometeu do que ele próprio. Quanto ao jovem, né, quanto ao Luís, ele também é punido pelo sofrimento que suporta, mas a sua pena é leve, porque ele não fez isso para se livrar da vida, para querer fugir da situação, mas ele fez isso, né, senão por ceder a um movimento de revolta ali do momento, a um movimento irrefletido, né, a um momento de exaustão, de cansaço, de desespero, de dor, né, em lugar da fria premeditação daqueles que se suicidam para se subtraírem as provas da vida, né? Então, é claro que cada caso é um caso, né? E o caso mais grave, né, que envolve o suicídio é quando a pessoa decide, né, resolve colocar fim à própria vida no sentido, na finalidade de esgotar aquilo, de acabar com a vida, de acabar com o sofrimento, como se não houvesse saída, né? Sendo que Deus sempre nos estende a mão, sempre nos dá as oportunidades, nos apresentam pessoas muitas vezes que nos ajudam a sair daquela situação. E por pior que seja, né, até Rossandro Klingen, um palestrante espírita, psicólogo, ele sempre diz que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente entra no deserto sozinho, a gente precisa passar por uma experiência muitas vezes e a gente está ali sozinho naquele período, mas é um período de conhecimento, de fortalecimento, da gente olhar para dentro e se conhecer um pouquinho mais, né? E se conhecer um pouquinho melhor. Então, a reflexão que eu deixo aqui para a noite de hoje é essa, que nós pensemos no tamanho da responsabilidade que os nossos atos têm, no tamanho, né, das consequências que muitas vezes a gente gera na vida de outras pessoas e que a gente sempre tenha isso em mente, né? Nunca ache que, mas não foi por mal, mas não quis dizer intencionado, mas tenhamos cuidado, porque a palavra dita ela não volta mais, é como se fosse uma flecha, né? E ela já sai com o alvo certo e muitas vezes machuca muito. Então, que essa passagem, que é a história do Luís, né, que está narrada no livro Céu e Inferno, nos sirva de lição e de alerta perante os nossos atos, que nós nos tornemos seres mais conscientes e cada vez mais responsáveis
pelo aquilo que falamos